Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Domingo de Ramos, início da Semana Santa, entrada de Jesus em Jerusalém, os primeiros passos na estrada que o conduziria como conduziu à morte. Por essa razão, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versos de 1 a 11. Este é o texto que mostra Jesus entrando em Jerusalém. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e lá achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A entrada para a morte, de onde viria a vida. A entrada para a morte, de onde viria a vida. Este é o nosso tema. Deus, nós desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus. Usar-me para que a minha boca seja, a partir de então, a tua boca. Para que as minhas palavras sejam misturadas com as tuas palavras, a fim de edificar os teus servos, as tuas servas que aqui estão. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu começo ressaltando a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Mateus 21 não é um desfile triunfal como muitos pensam. Não é apenas celebração, não é apenas festa. Não é apenas o coro de Hosana, ou seja, uma multidão cantando: salva-nos. É um cortejo rumo à morte. Jesus entra em Jerusalém não para ser coroado por homens, mas para se entregar. Jesus entra em Jerusalém começando a dar os primeiros passos na estrada
que o conduziria à morte. Enquanto o povo, nesta ocasião, o vê como rei, Deus, isto é, o Pai, o vê como cordeiro, como sacrifício. A entrada de Jesus em Jerusalém é a sua entrega voluntária, espontânea à morte. Sabem por quê? Porque somente por meio da morte de Jesus viria a vida a mim e a você. Eu ouso dizer que a cruz se inicia aqui, começa aqui, desemboca, culmina no Calvário. Dito isto, eu desejo apresentar a vocês alguns pontos. Em primeiro lugar, Jesus entra em Jerusalém de modo intencional e soberano, consciente do que ou de que o aguardava. Versos de 1 a 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém cônscio de que a morte estava à espreita, estava o aguardando. Ele entra, portanto, ciente de tudo quanto haveria de acontecer com ele mesmo. Entra soberano, de maneira intencional. Mateus começa dizendo, tendo se aproximado de Jerusalém e chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Isso significa que Jerusalém nunca foi uma geografia neutra na perspectiva de Jesus. Havia algo, portanto, na perspectiva de Jesus, na perspectiva do Deus eterno, relacionado a Jesus em Jerusalém. Geografia nunca foi, isto é, a geografia de Jerusalém, no que diz respeito a Jesus, neutra. Jerusalém foi o lugar da consumação, da morte, da crucificação de Jesus. Isto é importante porque mostra que a cruz não começou quando os soldados o prenderam. A cruz já começou aqui, na entrada, como disse há pouco, na decisão consciente, portanto, de Jesus de entrar em Jerusalém, porque ele tinha ciência do que haveria de acontecer, como aconteceu. Jesus não tropeçou rumo ao Calvário, ele caminhou para o Calvário. Ele entrou em Jerusalém sabendo que Jerusalém seria como foi o lugar da sua rejeição. Anás, Caifás, a multidão que um tempo depois, que aqui canta Hosana, Hosana ao filho de Davi, canta, crucifica-o, crucifica-o. Não foi um tropeço de Jesus para o Calvário. Porque todas as coisas que aconteceram com Jesus em Jerusalém aconteceram porque tinham que acontecer. E Jesus sabia exatamente disso. Ele entra para morrer. Ele entra para ser rejeitado. Ele entra para ser cuspido. Ele entra
para ser marginalizado. Por essa razão, Jesus não se encanta com o coro desta multidão, porque Jesus sabia, ele tinha consciência do que este mesmo povo haveria de cantar um tempo depois. Eu e você, nós temos que entender que a salvação não nasceu de um acidente. Nasceu de uma entrega voluntária, espontânea, intencional. Cristo não morreu porque perdeu o domínio da situação. Morreu porque assumiu o caminho da obediência até o fim. Você e eu, no que diz respeito à nossa salvação, não somos resultados de um acidente. Cristo tinha consciência de que em Jerusalém haveria de morrer, como também tinha consciência de por quem estava ou haveria de morrer. Estava morrendo como morreu, por quem ele sabia. Ele sabia exatamente a razão da sua morte. Ele tinha consciência. Ele entra em Jerusalém, certo de que a morte o aguardava. E que por trás de tudo que haveria de acontecer, como aconteceu com o mesmo em Jerusalém, havia um propósito soberano, redentivo, firmado com o Pai, a primeira pessoa da Trindade, com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, na eternidade, acerca de todos os eleitos que no tempo e no espaço se encontram com Jesus. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo com um olhar mais profundo. Às vezes a gente olha com um olhar superficial. Nós devemos olhar com um olhar mais profundo. O olhar da profundidade que possibilita que eu e você venhamos a enxergar que Cristo, de maneira consciente, de maneira voluntária, se entrega à morte por nós. Segundo ponto, que eu desejo destacar: Jesus cumpre a profecia como rei messiânico, mas o texto mostra em humildade, não em triunfalismo. Versos de 4 a 5. Mateus conecta o evento com a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, quando diz: eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em jumento. O povo aqui esperava um rei guerreiro, mas Deus enviou um rei humilde. O jumento simbolizava paz, não guerra. Jesus não vinha conquistar Roma, vinha vencer o pecado. A forma da entrada revelou o tipo de reinado. Mateus, ele diz, nas entrelinhas, Jesus entrou em Jerusalém determinando os passos da sua entrada. Ele diz aos discípulos: vão a uma aldeia e lá vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Tragam-os. Porque eu vou entrar em Jerusalém, diz Jesus em outras palavras, montado, não em um cavalo manga larga, não em um cavalo usado por reis, soldados, mas em um jumentinho. Jesus, ele está dizendo que entraria em Jerusalém despido
da arrogância dos reis, despido do triunfalismo que muitos enxergavam que o mesmo almejava ao chegar em Jerusalém. Ele entra montado em um jumento, de maneira humilde, de maneira simples, a fim de dizer a mim e a você, a nós, aos seus discípulos, que a nossa entrada no reino tem a ver com a cruz. Isso significa que os nossos passos, enquanto servos e servas de Deus, no reino de Deus, devem ser passos de alguém que está montado em um jumentinho. De maneira humilde, simples. Humildade. Tem a ver com alguém que tenha consciência de que o Evangelho está mais para quem anda de jumentinho do que para quem anda de cavalo manga larga. De que o Evangelho tem tudo a ver com cruz, e não com ramos, e não com cortejos de aclamação no nosso eu. O Evangelho tem a ver, portanto, com vivermos de maneira singela, de maneira que venha ser compatível com quem é o Evangelho Jesus Cristo, que entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Muitos querem um Cristo de exibição e poder visível, quando o Evangelho nos apresenta um rei de humildade e entrega espontânea, voluntária, integral. Queremos realeza, muitas vezes, sem cruz. Queremos realeza sem jumentinho. Queremos triunfo sem jumentinho. Queremos triunfo com mangas largas, cavalos de reis. Queremos glória sem humilhação, resposta sem arrependimento. Este é o Evangelho da atualidade, que busca respostas imediatas, instantâneas, que muitos têm buscado. É o Evangelho que tem mais a ver com a multidão que aclama o eu e que lança ramos. E quantos estão se rendendo a este Evangelho? Quantos não desejam caminhar com Deus montados em um jumentinho? Querem cavalos, volto a ressaltar, mangas largas. É o triunfo, é a glória, é a realeza sem cruz. É o triunfo que não passa pela via crúcia. É o triunfo que não passa pela estrada da cruz. É o triunfo que não deseja caminhar nos passos de quem tem a cruz como passagem. O Evangelho não apresenta a mim e a você nada além disto. O que transcende
a tudo isto é fantasia, é demagogia. E por esta razão tem muita gente ferida, muita gente machucada. Porque não aceita em hipótese nenhuma com relação à vida um jumentinho nem estacionado à beira da sua casa. Um jumentinho disponível para ser montado. Cristo é o nosso exemplo, é o nosso padrão, é o nosso modelo. Entenda que Jesus aqui, ele diz, eu sou o rei. Porque o profeta Zacarias, quando profetiza, messianicamente falando, ele apresenta o Messias entrando em Jerusalém como rei, mas um rei pobre, um rei humilde, soberano, consciente de quem é, determinando os passos da sua missão na cidade da sua morte. Portanto, vocês, discípulos e discípulas deste, entendam que ele quer ensinar vocês a viverem de acordo com o evangelho da humildade, com o evangelho da cruz. Terceiro ponto que eu desejo apresentar a vocês: a multidão usa a linguagem certa, mas não discerne o tipo de salvação que o Messias estava trazendo. Versos de 6 a 9. As multidões gritavam hosana ao filho de Davi, celebravam, mas não compreendiam. Vocês sabem que hosana significa salva-nos neste momento, agora. É uma referência ao Salmo 118, versos 25 e 26. Esse povo queria salvação, mas não havia entendido como a salvação viria por meio de Jesus. O mesmo povo que aclamava não sustentou isto até o Calvário. Pois foi o mesmo que gritou, crucifica-o, crucifica-o, queremos Barrabás. Vocês sabem que é possível cantar sem entender absolutamente nada. Cantar sobre Deus, cantar sobre o Evangelho, sem entender absolutamente nada. A gente que exalta Jesus com palavras, mas rejeita a cruz no dia a dia, no cotidiano. Não existe vida com Deus sem cruz. Não existe vida com Jesus sem cruz. Não existe, em outras palavras, vida com Deus sem renúncia, sem crucifixão do eu, sem despimento, desnudamento das paixões mundanas, carnais, sem estar nu, despido de tudo que tem a ver com os interesses de um coração mundano, carnal. Este povo desejava salvação por meio do triunfo, por meio da espada, por meio da guerra. Desejavam ver um Jesus entrando em Jerusalém de maneira revolucionária, anárquica, libertária, promovendo uma anarquia social, uma rebelião social, um movimento revolucionário capaz de destituir o César e os seus representantes na Palestina. Mas, logo depois, eles não enxergam isto. Eles continuam enxergando Jesus que entrou montado em um jumentinho, pobre
e humilde. Ainda hoje se repete a mesma coisa. A gente que fala corretamente sobre Jesus, canta corretamente sobre Jesus, se emociona corretamente diante de Jesus, mas sem entender o centro da obra de Jesus em sua vida. Querem um Cristo que resolva, mas não um Cristo que expie, que purifique, ou que purifica, que limpa. Querem ajuda, mas não substituição. Querem reino, mas não sangue. Só que sem cruz, o hosana, o salva-nos, vira emoção religiosa, sem profundidade salvífica. Vejam que no texto é fácil de perceber que até os discípulos estão agindo sob o comando de Jesus sem entenderem nada. Eles agem, eles fazem. A multidão faz o que faz sem entender nada. O único que sabia do que se tratava, tudo o que estava acontecendo, era Jesus. Que não tinha a ver com poder, com triunfo, com glória, com reino terreno, mas com morte, com sangue, com dor, com cusparada, com chicotes, com discípulos, por conseguinte, dizendo: este aí eu não conheço, eu nunca vi, mais gordo ou mais magro, como fez Pedro. Esta era a consciência do rei que pisa em Jerusalém, isto é, de Jesus Cristo, o seu Senhor, o meu Senhor. E continua sendo. Porque não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem suor, sem sangue. Talvez o equívoco do século, pensando no movimento evangélico, no mundo, seja o entendimento de que é possível viver o evangelho neste mundo sem cruz, sem perseguição, sem dor, sem perdas, sem renúncias, sem crucificação, volto a ressaltar, do eu, da carne, dos apetites carnais. Quarto ponto que eu desejo apresentar: Jerusalém se agita diante de Jesus, mas o reconhece apenas parcialmente. Versos 10 e 11. A cidade agitada. Há uma efervescência, uma agitação social quando Jesus pisa em Jerusalém. Um alvoroço. A força do verbo usado por Mateus dá a ideia de agitação. Dos quatro cantos da cidade dizendo: chegou o rei! Mas há uma redução ao reconhecimento da entrada, à efervescência, mas há a redução de Jesus. Vejam o que eles dizem. Este, quando surge a pergunta, quem é este? É apenas um profeta de Nazaré, da Galileia. É apenas mais uma boca de Moisés. É apenas mais uma boca de Elias. É apenas mais um João Batista. É apenas mais um dos muitos, inúmeros profetas veterotestamentários, da arena, do palco, da geografia, da ambiência do Velho Testamento, que adentrou em Jerusalém. Reduzem Jesus. Reconhecem, mas reduzem. É de Nazaré, da Galileia. É mais um.
Mateus diz, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se agita, e a pergunta surge, quem é? E vem a resposta, é o profeta, Jesus de Nazaré. De fato, quem estava ali, diante de todos, era e é o maior profeta. Maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que todos os profetas do contexto veterotestamentário da história. Mas não só profeta. Deus, sacerdote, rei. Nele se encontra o ofício de rei. Ele é da realeza, ele é descendente de Davi. Ele é profeta, ele é boca de Deus. Ele é sacerdote. Porque ele é maior do que todos que já existiram em nosso contexto sócio-religioso, em nosso contexto cultico, em nossa ambiência religiosa. Ele é o maior de todos. Só que não é isto que este povo responde quando surge a indagação: quem é esse? Ele é apenas um profeta. Quantas vezes nós reduzimos a Jesus? Quantas vezes nós o reconhecemos, mas o reduzimos? Quando vivemos sem fazer a sua vontade. Quando o desobedecemos. Quando negligenciamos a missão que Ele nos deu, que Ele nos imputou, que Ele exige de nós. Reconhecer Jesus como profeta não é falso, é verdadeiro, mas é reduzir. Muitos ainda estão nesse ponto, têm por Jesus grande respeito, certa reverência, algum encanto ético, moral, admiração espiritual, mas não se rendem a Ele como Cordeiro pascal, que morreu em substituição, e sem isso a fé vira apenas simpatia religiosa. A resposta, ele é um profeta, pode parecer elevada, mas ainda fica aquém do Evangelho. O Cristo de Mateus 21 exige mais do que admiração, exige rendição ao seu sacrifício. O Cristo de Mateus 21 exige de mim e de você rendição à cruz, renúncia, obediência à sua palavra de maneira voluntária, instantânea, espontânea, em amor, em gratidão. O Cristo de Mateus 21 não deseja de você e de mim um cântico somente, hosana, ou ramos sendo lançados. Ele exige renúncia, ele deseja mudança, ele deseja transformação. Ele deseja um novo caminho, uma nova estrada, eticamente, moralmente. O Cristo de Mateus 21 quer ver você montado em um jumento ou em um cavalo manga larga, com seu eu crucificado, para as coisas do mundo, mas livre para fazer a vontade de Deus. Eu concluo esta mensagem destacando que a entrada em Jerusalém é a abertura da semana da paixão e já carrega a sombra do Calvário.
Mateus 21 não é apenas uma cena de exaltação pública. É uma entrada messiânica que abre um movimento final rumo à cruz. O evangelista Mateus quer que enxerguemos o que a cidade não enxergou completamente. O rei que entra é o cordeiro que foi oferecido, que foi morto, que foi imolado. A profecia, os animais, o clamor da multidão, a agitação da cidade, tudo serve para mostrar que Jesus está entrando em Jerusalém como Messias, sim, mas como um Messias cujo caminho passa pela rejeição, pelo sofrimento e pela morte. Assim sendo, eu faço uma pergunta a você e a mim. Nós ficamos apenas com Jesus, que gera admiração, ou com Jesus, Cordeiro de Deus, imolado, morto na cruz? Ou nós nos rendemos a Cristo, que entrou para morrer em Jerusalém, no lugar do seu povo? Ou nós não vamos entender a profundidade desse ato glorioso, estupendo de Jesus? Porque só há vida onde o Cordeiro foi à cruz. Só há evangelho com cruz. Deus amado, nós desejamos, em o nome de Jesus, não sermos como muitos, a exemplo desta multidão que só cantam, que só vivem admirados com Jesus, mas não vivem em função de Jesus. Nós desejamos viver, Deus, e por essa razão recorremos ao Senhor. No Evangelho, montados em jumentinhos ou em cavalos manga largas. Mas no Evangelho, a cruz, ela nos é muito importante, porque Cristo nela nos substituiu, proporcionando a nós vida, proporcionando a nós a capacidade, por meio da regeneração, que é quando o Espírito Santo aplica essa obra grandiosa de Cristo em nós, de vivermos de acordo com o Evangelho. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Amém.